Bem-vindo a mais um vídeo de Despertar da Consciência com Felipe Galhardo. Inscreva-se no canal e ative as notificações para ser avisado sempre que outra pérola de luz for postada. Agora aproveite o conteúdo e se desperte! Você é Deus. E quando eu digo que você é Deus, não se trata de uma metáfora, não se trata de uma técnica de autoajuda e nada disso. Se trata da única realidade que existe. E você só chegará a essa conclusão quando a iluminação acontecer, quando você se sentir Deus. É simplesmente impossível alguém se sentir algo por outra pessoa, ou seja, é impossível que alguém se sinta Deus por você. Somente você é capaz de controlar os seus sentimentos, somente você é capaz de despertar. Uma forma de acelerar esse processo é compreender intelectualmente quem é Deus. E quando eu digo compreender intelectualmente, eu digo compreender a lógica de Deus, a sua estrutura técnica. Nós somos feitos de órgãos, que são feitos por células, que são feitos por moléculas, que são feitos por átomos, que são feitos por prótons, nêutrons e elétrons. Os prótons, por sua vez, são feitos de quarks, e os quarks são feitos por bóson de Higgs. Abaixo do bóson de Higgs está o que foi nomeado pela ciência como vácuo quântico. Esse é o caminho que iremos encontrar se formos dando zoom em qualquer parte do nosso corpo. A questão é que o nome vácuo quântico não ajuda em nada na sua compreensão. A palavra vácuo dá uma ideia de vazio, uma sensação de nada. E isso está longe de ser a realidade. Vácuo quântico é o nome técnico dado a Deus, o todo, ou seja, o vácuo quântico é onipresente, onisciente e onipotente. O que eu quero dizer é que o vácuo quântico de vácuo não tem nada. Na verdade, ele é infinitas possibilidades. Esse nome foi dado porque é exatamente essa a visão da ciência materialista. Para ela, o bóson de Higgs aparece do nada, aparece do vácuo. E o vácuo quântico se manifesta na forma de uma onda que vibra em uma frequência. Na verdade, ele é infinitas possibilidades. Esse nome foi dado porque é exatamente essa a visão da ciência materialista. Para ela, o bóson de Higgs aparece do nada, aparece do vácuo. E o vácuo quântico se manifesta na forma de uma onda que vibra em uma frequência, literalmente inimaginavelmente rápida. Quando ele reduz a sua frequência de uma parte dele mesmo, surge o bóson de Higgs. Os bósons de Higgs se reúnem, reduzem a frequência e dão origem aos quarks. Os quarks se reúnem, reduzem a frequência e dão origem aos prótons. Os prótons se reúnem com os nêutrons e elétrons, reduzem a frequência e dão origem aos átomos. Os átomos se reúnem, reduzem a frequência e dão origem às moléculas. As moléculas se reúnem, reduzem a frequência e dão origem às células. As células se reúnem, reduzem a frequência e dão origem aos órgãos. Os órgãos se reúnem e dão origem a você. Na realidade, não existe nada material. Tudo é uma onda vibrando em uma certa frequência. Acontece que as frequências que constituem as faixas de vibração da terceira dimensão, ao serem captadas pelos sentidos físicos, dão a falsa sensação de materialidade, de massa. E é essa mesma lógica para tudo no universo. É tudo uma questão de redução de frequência e organização. Reduzindo a frequência e se organizando da forma X, dará origem a um órgão humano. Reduzindo a frequência e se organizando da maneira Y, dará origem a uma cadeira. Reduzindo a frequência e se organizando da forma Z, dará origem à Lua, e etc. O que eu quero que todos compreendam é que vácuo quântico é tudo que existe. Ele é a fonte de tudo. Ele é a substância de tudo. Ele é a causa raiz de tudo. O que eu quero dizer é que vácuo quântico não deixa de ser o vácuo quântico simplesmente porque reduziu sua frequência e se transformou no que convencionou chamar de bóson de Higgs. Na verdade, o bóson de Higgs é o vácuo quântico atuando como o bóson de Higgs.
E a mesma lógica para os quarks, nêutrons, elétrons, átomos, moléculas, células, órgãos, seres humanos, carros, celulares, planetas, galáxias e etc. O que precisa ficar claro é que um elétron não é um elétron, ele está um elétron. O que eu quero dizer é que essa partezinha do vácuo quântico que reduziu sua frequência até virar um elétron, na verdade tem a potencialidade para ser qualquer coisa, infinitas possibilidades, mas nesse caso em específico, ele está se manifestando como um elétron. O que eu quero dizer é que o vácuo quântico, ou seja, Deus, está em todos os átomos do seu corpo. E quando eu digo que ele está em cada átomo do seu corpo, eu quero dizer que ele todo está em cada átomo do seu corpo. Toda a onipotência, toda a onisciência, estão em todos os átomos, em todas as subpartículas do seu corpo. Somente assim ele poderia ser onipresente. É essa lógica que todos precisam compreender. O todo, para ser o todo, precisa estar todo em todos os lugares ao mesmo tempo. Não existe um átomo mais Deus que outro. Não é porque uma célula é uma organização do vácuo quântico mais complexa que uma molécula que ela seja mais Deus que uma molécula. Uma célula é Deus se manifestando na forma de célula. Uma molécula é Deus se manifestando na forma de uma molécula. O ser humano é Deus se manifestando na forma de um ser humano. Uma vaca é Deus se manifestando na forma de uma vaca. Tudo que existiu, tudo que existe e tudo que existirá é Deus se manifestando em algum formato específico, em algum arquétipo específico. É por isso que eu peço tanto para que todos estudem mecânica quântica. Se você se dedicar aos estudos e não cair na não aceitação da realidade última, você irá compreender o vácuo quântico. E aqui pouco importa como você irá chamá-lo, vácuo quântico, Deus, todo, Jah, Alá, Jeová, não importa. Seja o nome que você quiser dar, você é esse nome que está dando. Então, quando eu digo que você é Deus, não se trata de uma questão mística religiosa. Se trata de você ser uma organização da redução da frequência de uma única fonte que existe. É uma questão técnica, uma questão lógica. O que eu estou tentando fazer, queridos irmãos, é que você se torne consciente de que qualquer sentimento de inferioridade que você sinta com relação a Deus é puramente mental. Se trata de uma crença limitante. A inferioridade, a separação em si, possui embasamento lógico nenhum. As pessoas se sentem mais confortáveis quando expressões como parte do todo ou quando a relação cria e criador são utilizadas. Em ambos os casos, o conforto advém da falsa sensação de inferioridade. Na mente da pessoa, a parte é menor que o todo, é inferior ao todo, assim como a cria é menor que o criador, é inferior ao criador. E é exatamente aí que mora a ilusão. A parte não existe. O que existe é o todo se manifestando como parte. A parte não é inferior ao todo. A parte não é menor que o todo. Ela é uma manifestação do todo em forma de parte. Ou seja, tudo que o todo é, ela é. Assim como não existe a cria, o que existe é o Criador se manifestando como cria. A cria não é menor que o Criador. A cria não é inferior ao Criador. A cria é o Criador se manifestando em formato de cria. E a ilusão da inferioridade, como toda dualidade, vem da falsa sensação de separação da fonte. Uma coisa só pode ser superior ou inferior à outra se elas estiverem separadas. Caso sejam uma coisa só, a comparação simplesmente não tem cabimento. E é exatamente aí que está o X da questão. Através dos dogmas religiosos, das crenças limitantes, você realmente passou a acreditar que está separado do vácuo quântico, que está separado de Deus. E é a partir desse estado de consciência que você vem criando a sua realidade, há milhares de anos. E para sair dessa situação, você precisa expandir a sua consciência, você precisa compreender os mecanismos do ego. Na visão do ego, você dizer que é Deus é uma das afirmações mais arrogantes e prepotentes que um ser pode fazer, quando na verdade,
Somente através da arrogância e prepotência é que você pode se julgar alguém diferente de Deus. Se julgar diferente, separado de Deus, você está querendo dizer que não é somente Deus que existe, que na verdade existe você e Ele, separados, e nada pode ser mais arrogante e prepotente do que isso. Todos irão um dia se recordar que são Deus. O despertar é inevitável. Cada um irá passar por um conjunto de experiências até que o inevitável aconteça, até que a ilusão da separação chegue ao fim, seja pela dor ou pelo amor. Um dia, você irá se recordar quem realmente é, que o amor desperte em todos os seres. Busque conhecimento, emita amor, seja luz. Texto postado no site despertando.com.br. Compartilhe com quem você ama e ajude na expansão de consciência coletiva. Muito obrigado por você assistir e apoiar o meu canal. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Até a próxima!